O meu marido, ele é um bom comunicador. Eu sou mais fechada, assim. Para mim, eu resolvo tudo na minha mente. Então, o diálogo, até o diálogo de discussão, eu faço na minha mente, resolvo comigo mesmo e bola para frente, sabe? Eu viro a chave muito rápido. E ele não, ele quer discutir, ele quer conversar, ele fala 1, 2, 3 vezes sobre o mesmo assunto. Então, às vezes, até mesmo por causa do déficit de atenção, isso me ajuda, sabe? Dele vir falar e falar. Então, eu acredito assim, pra gente, a gente teve, sim, desafios, né? De falar assim, não, é isso que a gente acredita. Eu fui criada num lar muito negativo, sabe? Onde, às vezes, a gente não acreditava na gente mesmo, que a gente não tinha capacidade e tudo. E ele também foi criado dessa forma. E ele saiu de Nova York e foi estudar em Oklahoma, buscando algo novo. E ali ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele já era cristão, ele é filho de pastor também. E, então, assim, ele encontrou uma palavra da fé, que é uma palavra que, né, você tendo a palavra da fé, o Senhor, através de Jesus Cristo, você pode todas as coisas, né? Você consegue, você é capaz. Então, é um outro mundo, assim, né? Bem positivo. Então, ele fala lá em casa que a gente tem 2 regras. Então, até alguém que chega novo lá em casa, né, os amigos dos nossos filhos, ele fala assim, olha, aqui em casa a gente tem 2 regras. A primeira é, seja positivo. A gente não aceita negatividade aqui, a gente não aceita palavrão, que da sua boca só sai a coisa boa. E a segunda coisa é have fun, ele fala em inglês, have fun. Então, divirta-se, é um lugar de diversão. Então, a gente tentou criar esse ambiente, assim, sabe? Um ambiente mais alegre, mais seguro e tentando sempre buscar na base, que é a palavra de Deus, o que o Senhor diz sobre isso. Sabe? Então, tentando trazer essa conciliação. Às vezes a gente teve, sim, alguns momentos que a gente discordava, mas a gente sempre buscava direção e a gente, né, entrava em acordo. Então, eu acredito que hoje a gente, né, 21 anos de casado, Salomão já tem 20 anos, Valentina 16, então é mais tranquilo, assim, a gente já, só de olhar, a gente já entende um ao outro, sabe? Ah, ele não gostou do que eu falei. Realmente, ó, isso aqui... A gente já tinha conversado sobre isso e não é assim, né? Então, a gente entra em concordância mais rápido hoje, né? Agora, são outros desafios, né? O desafio dos filhos que já estão grandes. Sim. Né? Você percebe, você tem alguma dificuldade com relação a estar com os teus filhos? Porque muitos cristãos têm isso, né? Essa dificuldade do equilíbrio entre ser a mãe que é amiga e aquela que precisa exercer uma autoridade. Sim. Né? Com vocês tiveram, né, você e seus filhos, essa dificuldade alguma ou não? O fato deles terem crescido e vocês já serem, né, pessoas com experiência no evangelho, experiência de vida mesmo, né, firmados ali, foi mais fácil. Porque eles estão no mundo, né? Estão recebendo todos, né, os estímulos, existem, por mais que ande com mais amigos, né, que já são cristãos, a convivência, aquilo que o mundo está mostrando para o que é certo. Como tem sido para você? A gente fala assim, a gente costuma falar com os nossos filhos assim, nós não somos seus amigos, nós somos mais do que amigos. Né? Nós somos mais do que amigos, nós somos seus pais. Então, a gente sempre fala isso, principalmente agora com a Valentina, né? Que ela está na fase da adolescência, que ela busca mesmo a voz dos amigos, né? Essa fase da adolescência, eles tendem a deixar de ouvir os pais e ouvir os amigos, ouvir a tribo deles. Né? Eles não querem ser parecidos, a Valentina não quer ser parecida comigo. E até o jeito de vestir ela não quer. E é onde muitos pais deixam de ser pais e falar, então eu vou me tornar mais uma amiga, para não perder, não me distanciar, mas ali acaba prejudicando. O erro. Porque você é autoridade. Um amigo não tem autoridade, sabe? E eu falo assim, é bem interessante, porque o Salomão, nós falamos com ele assim, Salomão, o nosso plano de vida para você é o seguinte, você vai formar no ensino médio, né, o high school, e você vai para o seminário. A gente, antes de você ir para uma faculdade, nós queremos que você vá para um seminário e você tenha experiência com Jesus. E lá Deus vai falar para você o que você vai fazer. Você é jovem, você tem tempo e nós vamos investir em você. Você não vai precisar trabalhar durante esse tempo, porque na cultura americana trabalha muito cedo, né?
Então, a gente falou assim, nós vamos investir na sua vida e esse é o plano de carreira que a gente tem para você. Depois dali, o que você escolher, a gente está com você. Então, nós somos seus pais, né? Somos mais do que amigos, mas a gente se impõe, sabe? Então, hoje ele está, aí até antes dele ir para o seminário, nós falamos com ele assim, olha, tem uma outra faculdade, que é uma faculdade também cristã, que tem negócios, né? Ele quer fazer negócios, gestão de negócios. Então, a gente falou assim, você pode ir para lá. Então, meu marido foi com ele, fizeram uma viagem, né, de pai e filho, e aí mostraram todo o campus da faculdade, e no final, meu marido deu ainda a escolha para ele. Ainda que a gente imponha, a gente deu a escolha. Falou assim, olha, você tem escolha. O que você escolhe? E ele falou assim, não, pai, eu entendo que acima de tudo eu tenho um chamado, como filho de Deus, e eu quero conhecer mais a Deus. Então, aí ele foi para o seminário, formou agora já o primeiro ano, né, são 2 anos, ele volta para lá em agosto. Então, assim, a gente tem que saber até onde a gente é amigo e até onde a gente é pai. Nós somos mais do que amigos. Por quê? Porque amigo é aquele que vai abraçar, que vai rir junto, né? Que às vezes pode dar um conselho, mas o pai, ele coloca o trilho, sabe? Ele ensina o caminho. Então, como pais, a gente precisa ser forte nisso. É mãe chata, pai chato? É. Mas você tem que ser, é necessário. Ainda mais nos dias de hoje, né, onde as coisas estão tão, o certo é errado, o errado é certo, tá tão misturado, a gente precisa se impor e falar assim, essa aqui é a verdade, sabe? Então, como pais, a gente precisa mesmo, né? A palavra do Senhor diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E como amiguinho, você... Não está ensinando, você só está convivendo, né? Exato, você precisa mesmo, né? Bater o martelo, eu falo, tem que perseverar. Sim. Você falou algo muito importante sobre, né, a questão de quem tem fé não tem como não ser positivo, porque a fé é você ter esperança em dias melhores, é você compreender que Deus é um Deus bom e que Ele tem promessas boas para a nossa vida, que Ele nos protege, tudo isso nos faz sermos positivos. Mas você também viveu num lar que não tinha esse preceito do positivo como um fruto da fé, né? Onde você repara que a maioria dos cristãos acabam se perdendo e vivendo nessa questão de, porque eu oro, porque eu frequento, eu já tenho a Deus, já sou de Jesus, e acabam muitas vezes deixando de vivenciar uma fé convicta, uma fé que se torna mais forte, que tem mais força na esperança, né, de quem é Deus, no caráter de Deus. Quais são os principais enganos do próprio cristão, que você acha que eles estão relevando, se esquecendo e assim não colocando em prática a própria fé? Eu acho que o grande engano do cristão é achar que ele sabe tudo. É achar que só porque ele já aceitou Jesus, isso é o suficiente. E não é. Para você conhecer Jesus, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, você precisa criar um relacionamento com Ele. É o que você, né, disse, nosso maior propósito é esse, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não só através da gente falar o Evangelho, mas através da sua vida, né, daquilo que você conhece, você vai exalar esse perfume. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente entende a palavra, a gente recebe a revelação do amor de Deus, né, a morte de Jesus foi para mim. E a gente entende, Jesus, ok, eu quero entrar, eu quero, sabe, mergulhar nos rios, eu quero ir nas profundezas, eu quero entender revelações que nunca foram reveladas ainda. Então, é entrar nessa profundidade e sair da superfície. Então, eu acredito que como cristão, sabe, a gente vê você, 3 anos e meio, né, convertida, e olha a profundidade que você já tem, sabe? Você sabe de coisas que às vezes tem cristão dentro da igreja há 20 anos que não tem o que você tem, sabe? A experiência que você já tem. Então, eu vejo assim que é o se entregar mesmo. Então, é o relacionamento com o Senhor que vai fazer toda a diferença.